bússola realmente companheira que não me tem abandonado. É um objeto de estimação. Tenho um particular apreço por ela e até um carinho muito especial. Há anos, quando a mostrava num outro seminário na Alemanha, aconteceu que um amigo meu, que fiz ali naquele seminário, dirigiu-se a mim e, depois de ver a bússola, ofereceu-me 5.000 marcos, à volta de 500 contos. Quando ouvi aquela oferta, fiquei entusiasmado e pensei que o melhor que tinha a fazer era vendê-la. Parecia muito dinheiro e que me seria mais útil do que a bússola. Antes de tomar a decisão, perguntei a razão do interesse nesta bússola. A resposta não se fez esperar. E foi esta resposta, certamente, que é única. E perguntei, então qual é o valor? Não tem preço. Esta bússola não tem preço. Foi a resposta que obtive. Pensei então que era proprietário de algo único. E se até ali lhe dava algum valor, agora passei a dar-lhe muito mais. A partir daquela altura, nada me deveria separar dela, pensei eu. Porque tinha algo único. Ela é minha. É minha. Esta realmente é a minha bússola. E esta noite eu gostaria de vos perguntar a cada um de vós quanto pensam que valem. Já ouvimos aqui algumas respostas. Que valor têm para o marido, para a esposa, para os filhos, para os pais, para os amigos? Quanto valor? Ao que consta, há pessoas que valem muito. O Figo, por exemplo, quando foi vendido pelo Barcelona ao Real Madrid, nem quero falar na quantia, mas custou uma fortuna. Uma imensa fortuna. Outros jogadores parece que valem só alguns milhares de contos. E há pessoas que sentem que não têm valor. Sabem, até certa altura, os adeptos do Barcelona tinham um grande apreço pelo Figo. Tinham-lhe mesmo um carinho especial. Mas logo a seguir, assim que ele foi transferido para o Real Madrid, passaram a detestá-lo. Afinal, a estima que lhe tinham não era autêntica, não era verdadeira. O que eles sentiam por ele eram sentimentos alimentados porque ele jogava bem, porque ele dava tudo quanto tinha. Ora, não deve ser assim conosco. Os sentimentos nobres não desaparecem do coração. Qual é a estima que os vossos queridos têm por vocês? O que é que vocês leem nos olhos deles? Amor ou indiferença? Eu li a história de um casal que seguia viagem de carro e que em determinada altura, infelizmente, tiveram um terrível acidente. Um acidente em que o carro ficou completamente esmagado. Levavam com eles a sua filhinha de tenra idade e a criança ficou ligeiramente ferida. Mas nada de grave. Foi conduzida ao hospital e ali permaneceu durante algum tempo. Porém, a criança não queria comer, não se ria. Dia a dia o olhar perdia o brilho da curiosidade e toda a vitalidade característica de uma criança. Chorava e os médicos ficaram preocupados. Fizeram exames mais rigorosos do que aqueles que tinham feito inicialmente, para ver se a criança tinha algum problema que antes não fora detectado. Bom, finalmente concluíram que não havia nada de anormal fisicamente, mas a menina chorava com frequência, especialmente quando queriam obrigá-la a comer. Recusava-se de forma determinada a engolir, fosse
fosse, não comia. Uma psicóloga interessou-se pelo caso e passou a dedicar-lhe muito mais tempo do que até ali. Pegava-lhe ao colo, cantava, embalava a menina, dava-lhe carinho, encostava ao peito, de alguma forma assumia a maternidade. Beijava aquela criança, acarinhava, chamava-lhe querida, dava-lhe verdadeira proteção e amor. A menina começa então a comer, a sorrir e a viver. Altera completamente o comportamento. Poderíamos chamar-lhe a propriocepção. É o que os psicólogos dizem nos dicionários de psicologia. Propriocepção. O que é que isto quer dizer? É uma palavra que vem do latim proprius, que nos é próprio, e recipere, isto é, receber. Algo que recebemos que nos é próprio. E é um termo que foi proposto no princípio do século passado, ou seja, século XX, pelo médico inglês e prémio Nobel Sir Charles Sherrington. Chamou propriocepção ao nosso sentido secreto, o nosso sexto sentido. Isto é, o sentido que nos é essencial para sabermos quem somos por comparação, com os outros, mas também que nos dá a consciência do nosso corpo, isto é, informa-nos a todo momento do lugar que ocupamos no espaço e das posições relativas dos nossos braços, pernas, cabeça e outras partes do nosso corpo. Eu posso fechar os olhos, sei que tenho os braços abertos, posso fazer isto e sei que eles não se vão tocar. É exatamente este sentido. Eu posso fechar os olhos e levar a mão ao nariz e sei exatamente onde está o nariz. É também este sentido que nos leva a saber ou a percebermos se temos ou não valor aos olhos das pessoas que nos rodeiam. Qualquer coisa que Deus colocou dentro de nós. A propriocepção é fundamental na consciência do nosso eu físico. Mas a pergunta é esta: como pode uma menina tão pequenina, uma menina tão pequena, ter esta capacidade? A verdade é que ela sentiu, no seu pequenino coração, que tinha sido abandonada pelos pais. Foi o sentimento o impacto que ela recebeu. Os meus pais não me querem. Ela não tinha idade para compreender muita coisa. Mas teve a capacidade de saber que já não era tratada com os mimos que tinha sido tratada antes. E não queria viver. Porque sentia que não tinha valor, não era amada. Que valor acha que tem aos olhos daqueles que o rodeiam? É uma pergunta que eu insisto esta noite. Que valor é que nós temos? Que sentimos que temos? Lá no fundo, lá no nosso sexto sentido, que nos diz realmente a verdade, qual é o valor que temos para as pessoas que nos rodeiam? Esta é a grande pergunta. Para o marido, para a esposa, para os filhos, para os pais, quem sabe, para o patrão, para os professores, para os amigos. Sente realmente que é amado pelo que é? Sente no coração um vazio de amor? Sente na sua alma a falta de um carinho que possivelmente já conheceu antes e que agora deixou de ter? Eu não ignoro a importância que tem para uma criança o contacto físico. Ser-se agarrado, ser-se tocada. Aliás, atualmente sabe-se que separar uma criança da mãe logo à nascença interfere com a ligação natural entre ambas. O contacto físico estimula desde o início o desenvolvimento do bebé e o sentimento maternal da mãe
aliás, também com o sentimento do pai, sentimento paternal. Numa experiência famosa, que vem nos livros que se estuda, fez-se nos Estados Unidos uma experiência com macacos. Colocaram-se macaquinhos numa jaula, impedindo que tivessem contacto físico com outros animais. Cada macaco podia escolher entre duas mães adotivas, naturalmente. Uma feita de fibra metálica, não de carne, mas feita de uma fibra metálica que dava leite artificialmente, mas não oferecia estímulos táteis. Outra feita de veludo, sem leite, mas a qual, vinham todos os macaquinhos, ou alguns dos macaquinhos. A maioria preferiu esta mãe, de facto, a que tinha leite. E muitos dos macaquinhos que foram impedidos de ter contacto com esta mãe felpuda, simplesmente morreram. Morreram. No princípio do século XX, na América, os pediatras notaram uma tendência semelhante entre os bebés humanos. Quase todas as crianças, colocadas em orfanatos antes de 1 ano de idade, morriam. Bem alimentadas, bem nutridas, tratadas em termos médicos, em estabelecimentos que na altura eram da especialidade. Porém, estas crianças tornavam-se crianças indiferentes, frias, amargas, tristes, solitárias, e muitas delas morriam. Quantos adultos vivem ainda hoje com um espaço vazio no coração? Um espaço da estima, do valor, do apreço, que nunca receberam da parte dos pais e, por mais que passem os anos, continuam à espera desse amor. Não é que os pais tenham culpa, não estou a culpabilizar os pais, Deus me livre. Às vezes fazemos-lo inconscientemente, mas a criança recebe esta mensagem. Podemos ter conseguido tudo, nós hoje adultos, ter conseguido tudo o que desejávamos na vida em termos de consecuções intelectuais, materiais, familiares. Sentimos, no entanto, que isso não tem preenchido este vazio que sentimos aqui dentro. Porquê? Quantas vezes tenho falado com pessoas que me dizem, pessoas riquíssimas que me dizem, tenho um vazio aqui dentro. Foi artigo recente num jornal, um jornal de grande tiragem no nosso país. Uma senhora com 70 anos, casada há 50, confessava nunca ter amado o marido. E sentia uma grande tristeza por esse facto. A psicóloga, autora do artigo que vinha neste jornal, depois de vários encontros com esta senhora, acabou por descobrir que ela sofreu de carências de amor paternal a quando da sua meninice, o que motivou o desinteresse pelo marido. Curioso, impressionante. Realmente, os toques são impressionantes, é importante. A falta, quando pequena, de abraços do pai, em particular, tinham-lhe provocado uma carência que, de alguma forma, a tinha criado nela uma fragilidade, uma certa incapacidade para amar. Será que eu estou a falar para alguém esta noite? Para alguém que se encontra nestas condições? Eu peço que pensem. Pensem sem responder naturalmente, mas na vossa alma. Nas tristezas que vos têm acompanhado dia e noite, principalmente quando estamos sozinhos, sobretudo nos momentos de solidão em que parece que toda a gente está longe, que ninguém nos compreende e que por ninguém somos ouvidos. Ninguém tem um instante realmente para nos ouvir a nós. Por que razão existem tantas pessoas
com uma família simpática, realização profissional, realização económica, cujas necessidades primárias podem ter sido realmente satisfeitas, mas, no entanto, sentem um vazio no peito, uma tristeza na alma, um sentimento frustrante. Por que razão? Existem tantas pessoas neste mundo, e até, devo dizer, nos países mais ricos da Europa, os países do Ocidente, especialmente na Europa do Norte, é de onde temos mais notícias. Jovens de pais que têm tudo, não lhes falta nada. No entanto, é nestes países onde, infelizmente, há mais suicídio nas camadas jovens. Por que razão? Tantos médicos dizem, quando nos queixamos, a sua doença não é do meu foro, não é da minha especialidade, não tenho remédio para si. Talvez no nosso passado bem distante, 10, 20, 30 anos, talvez lá na nossa meninice, se tenha feito feridas que só Deus pode curar. E a verdade é que Ele tem remédio para todo o sofrimento. Na Bíblia, as verdades não estão enunciadas como doutrinas. Quer dizer, quando nós lemos a Sagrada Escritura, não encontramos a Bíblia escrita por doutrinas, como um catecismo, por exemplo, que tem as doutrinas enunciadas e que nós podemos acompanhar sobre a Trindade, sobre a Virgem Maria e sobre outros temas. Mas é lendo a Sagrada Escritura ou então imergem da vida de homens e de mulheres. Também a verdade bíblica, Deus quis que eu viesse à existência, que cada um de vós viesse à existência. A verdade de que cada um é desejado não se encontra, digamos, numa doutrina na Bíblia, mas, repito, emerge da vida de homens e de mulheres.